Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história real que inspirou um dos filmes mais assustadores de todos os tempos. Uma história documentada sobre padres, um garoto e um ritual que acabou virando uma lenda. Pois é, essa é uma pergunta que mexe com a imaginação de qualquer um, né? A simples ideia de que aquele terror todo que a gente viu na tela não foi 100% inventado, mas que foi tirado de eventos que pessoas reais afirmam ter testemunhado. Ok, então vamos lá. Para a gente conseguir entender essa lenda, a primeira coisa que a gente precisa fazer é separar o que foi criação de Hollywood do que foi o registro histórico. Então, o ponto central é este. O filme é uma dramatização, claro, mas a inspiração dele veio de um diário super detalhado que foi mantido por um padre durante os eventos reais. Mas olha, é importante dizer que as cenas mais famosas do filme, tipo a cabeça girando 360 graus, o vômito de sopa de ervilha, isso tudo é criação de Hollywood. A realidade que foi documentada é, de certa forma, ainda mais perturbadora. Agora, vamos focar na pessoa que estava no centro de tudo isso. Afinal, quem era o menino de verdade por trás daquele personagem tão icônico do filme? Para proteger a privacidade dele, a Igreja Católica e os pesquisadores usaram nomes falsos, como Roland Doe ou Robbie Mannheim. Ele era filho único e vivia uma vida que parecia totalmente normal ali nos subúrbios dos Estados Unidos do pós-guerra. Mas como é que uma situação dessas começa? De acordo com os relatos da época, tudo teve início com uma tentativa de se conectar com o além. A tia dele, Harriet, era espírita e tinha ensinado o sobrinho a usar o tabuleiro Ouija. Depois que ela morreu, o jovem Roland, provavelmente com saudades, tentou entrar em contato com ela. Foi exatamente aí que as coisas começaram a mudar de um jeito bem drástico. E como a gente pode ver na linha do tempo, a coisa toda escalou de um jeito assustadoramente rápido. Começou com o tabuleiro Ouija, mas logo evoluiu para barulhos inexplicáveis e móveis se mexendo. A situação fugiu tanto do controle da família que eles acabaram procurando ajuda religiosa, começando com o próprio pastor. E aqui a gente vê a intensidade desses primeiros eventos. Não estamos falando só de arranhões nas paredes. As testemunhas falavam de um quadro de Jesus tremendo violentamente e até de água benta sendo arremessada pela sala. Eram eventos físicos que desafiavam qualquer tipo de explicação lógica. A família fez o que qualquer um faria, procurou ajuda de especialistas. Mas quando médicos e psiquiatras não encontraram absolutamente nada de errado com o garoto, eles se voltaram para o único caminho que restava, a fé. O pastor luterano, depois de testemunhar os eventos, se convenceu de que não se tratava de um problema médico. Isso nos leva ao clímax da história. Uma série de rituais muito intensos conduzidos por padres jesuítas e tudo, cada detalhe, meticulosamente documentado. Imagina o desespero. Uma marca estranha aparece no corpo do seu filho, formando o nome da cidade onde a tia dele havia morrido. Foi esse evento dramático que levou a família até St. Louis em busca da ajuda de especialistas da Igreja Católica. E a intensidade disso é chocante. Não foi um único ritual. Estamos falando de cerca de 30 exorcismos realizados ao longo de várias semanas. Imagina o quão prolongado e exaustivo foi esse processo todo, tanto para o menino quanto para os padres envolvidos. E não foi algo que aconteceu em segredo, não. Um total de 48 pessoas teriam testemunhado esses eventos. Pensa nisso, quase 50 indivíduos, incluindo 9 padres jesuítas, que mais tarde assinaram documentos atestando o que viram. Isso adiciona uma camada bem significativa de credibilidade ao registro histórico do caso. O diário mantido pelo padre Raymond Bishop é muito explícito. Ele descreve uma voz que não pertencia ao menino, reações violentas a itens religiosos e marcas físicas que apareciam na pele dele. A violência chegou a um ponto em que um dos padres assistentes teve o nariz quebrado. E então, de repente, tudo acabou. As testemunhas descreveram um som muito alto, conclusivo, como um tiro que ecoou pelo hospital. E depois, silêncio. O menino estava calmo, e os fenômenos simplesmente pararam. Mas o que acontece depois que o mal vai embora? A história não acaba com o último exorcismo. Vamos ver como isso se desenrolou. Talvez a parte mais surpreendente seja essa. O Roland Doe cresceu, teve uma carreira, uma família e uma vida longa, e pelo que se sabe, completamente normal. Ele e a família nunca mais quiseram reviver aquele passado. Então, recapitulando. Temos relatos de voz gutural, levitação, estigmas e uma reação violenta ao sagrado. São os elementos clássicos de uma história de possessão. Mas é aqui que a história fica mais complexa.
Anos depois, um dos padres que estava lá, o padre Halloran, aquele mesmo que teve o nariz quebrado no processo, expressou ceticismo. Ele, uma testemunha ocular direta da violência, se recusou a confirmar que era uma possessão demoníaca genuína. A hesitação dele joga uma sombra de dúvida sobre a interpretação sobrenatural dos eventos. E essa incerteza é compartilhada por pesquisadores. O autor Thomas B. Allen, que teve acesso ao diário do padre, investigou o caso a fundo, concluiu que, embora os eventos tenham sido relatados, uma prova irrefutável de possessão é, nas palavras dele, inatingível. Isso não nega que algo estranho aconteceu, mas questiona a causa, separando o que é inexplicado do que é sobrenatural. E é aqui que a história salta do arquivo para a cultura pop. O romance de Bletch em 1971 e o filme em 1973 transformaram um caso obscuro de exorcismo em um dos pilares do terror moderno, inspirando inúmeras outras obras. O que nos deixa com esta pergunta final. O caso de Roland Doe é o registro de um evento paranormal ou a história de origem de um mito moderno? A linha que separa os dois é muitas vezes bem mais tênue do que a gente imagina.